Olá, tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo, principalmente o que acontece, né, diante das cenas absurdas da população querendo fugir da cidade de Cabul, no Afeganistão. Estamos falando sobre o Talibã. Mas o que é o Talibã? Muita gente se pergunta. Bom, o Talibã é um grupo nacionalista revolucionário afegão, né, que ficou conhecido por seu posicionamento, por este posicionamento extremista e radical em favor das leis religiosas do islamismo. Né? Os atos do Talibã violam, né, totalmente os direitos humanos, principalmente os direitos das mulheres, né, que fizeram com que o Talibã fosse classificado como uma organização terrorista pela União Europeia, Estados Unidos, Rússia e como pela maioria dos países do Ocidente. A palavra etimologicamente, né, Talibã, ela significa estudante em Urdu, que é uma língua falada no Paquistão. Inicialmente, este grupo ele surgiu entre membros de escolas religiosas nas fronteiras entre o Paquistão e o Afeganistão, né, as escolas chamadas de madras, né. O desenvolvimento então do Talibã ele vai começar a partir de 94, né, logo depois ali que acontece a invasão da Rússia em 79, né, que vai até este ano, quando a Rússia invade ali o Afeganistão. Bom, formado então em 94 nas tribos de etnia Pachun, né, ou Patós, que habitam principalmente as regiões leste e sul do Afeganistão e também do Paquistão. Lembrando que o Paquistão faz fronteira com o Afeganistão. Bom, o governo talibã no Afeganistão ele terminou no ano de 2001 com a invasão de tropas ocidentais na região em retaliação ao terrorismo que foi praticado com a queda, né, das torres gêmeas em Nova York, né, em 2001. Então, com a chegada dos Estados Unidos, né, dos soldados americanos, o Talibã acaba deixando então a cidade de Cabul livre. Então, este governo termina ali no ano de 2001. Bom, o principal líder do Talibã foi Mohamed Omar, né, um influente jihadista que foi morto no ano de 2003 após liderar o grupo, né, por aproximadamente 2 décadas. Então, assim, o regime do Talibã também é conhecido por suas leis, né, que são severas, e as pessoas que infligem, né, ou seja, praticam a Sharia ou as leis religiosas islâmicas. As mulheres, no caso, para os talibãs, são as mais atingidas pelas restrições impostas pelo grupo. Ou seja, várias foram as proibições às mulheres afegãs durante aí o regime talibã, como por exemplo o direito de trabalhar fora de casa, de serem fotografadas, né, de saírem a público ou em público, né, sem a companhia de um homem da família e assim sucessivamente. E sem falar na burca, né, ou seja, além de todas as humilhações que sofriam as mulheres talibãs ainda deviam usar a burca, ou seja, um vestuário que cobre completamente o seu corpo. Mesmo tendo sido oficialmente banido do Afeganistão, o Talibã ainda resiste no país. Bom, Talibã e Estado Islâmico, para vocês entenderem aí. Uma das principais diferenças entre o Talibã e o Estado Islâmico são as zonas em que cada um desses grupos atuam. Assim como o Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, que é o grupo terrorista que ficou conhecido por ser liderado por Osama Bin Laden, né, o Estado Islâmico ele direciona os seus ataques para os países ocidentais. Já o Talibã, né, mesmo abominando, né, os costumes e modo de vida do Ocidente, concentrava os seus ataques e restrições apenas nas regiões do Afeganistão, Paquistão e outros países do Oriente Médio. Os terroristas, né, do Estado Islâmico, por exemplo, também são considerados muito mais radicais e sanguinários em relação ao grupo Talibã. Uma outra diferença entre o Estado Islâmico e os talibãs, né, essa diferença entre ambos os grupos é a origem de seus membros. O Talibã, por exemplo, é formado de forma majoritariamente, né, por afegãos, enquanto o Estado Islâmico ele reúne aí árabes, muçulmanos, extremistas de diversos locais, né, e principalmente os sunitas, né? Então aí você tem aí essa história, né, rápida
do que foi o Talibã, do que é o Talibã, a diferença entre ele e o Estado Islâmico, e aí a volta do Talibã, né, assumindo o governo de Cabul, assumindo o governo do Afeganistão. Então aí você tem esse resumo, né, sobre o Talibã. E como eu disse, para você conhecer um pouquinho mais a respeito da vida das mulheres no Afeganistão, assista ao filme chamado A Caminho de Kandahar, que retrata a vida das mulheres durante o governo Talibã, que é um grupo político, né, que atua no Afeganistão e também no Paquistão. Né, ou seja, que se formou ali em 94 após a ocupação soviética do Afeganistão, que durou de 1979 ao ano de 1989. Né, e durante o governo também rebeldes, mujahedins, né, que apesar de islâmico, esse governo era considerado muito liberal, né, deixando aí descontentes os muçulmanos mais extremistas. Assim, a milícia acabou então invadindo a capital Cabul, né, e tomou o poder governando o país do ano de 1996 até a invasão americana no ano de 2001. E apesar de ter sido destituído do governo formal, né, o grupo continuou ali sendo influente, né, e hoje o objetivo do Talibã no Afeganistão é recuperar seu território e expulsar os invasores, né, dos Estados Unidos, que saiu muito antes. Né, a ideia do Biden era sair até 31 de agosto agora, né? E então o objetivo do Talibã era esse, recuperar, e acabou adentrando aí a capital Cabul agora no dia 15, né, domingo, e assumir então o poder no Afeganistão e expulsassem os invasores dos Estados Unidos e também da OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então você tem aí essa bomba explodindo aí no colo do Ocidente, então, para desestabilizar então o inimigo. Ou seja, o grupo utiliza táticas de guerrilha, ataques de homem-bomba, ou seja, uma hipótese que é o dinheiro, ou seja, para financiar as ações que vem ali sendo cobrados de plantadores de ópio. Sim, né, os plantadores de ópio, que você sabe muito bem no que resulta o ópio. Então, como é que o Talibã, né, se manteve durante todo esse tempo? Então, assim, mas a característica principal do Talibã justamente ter um grupo, né, ou seja, essa interpretação que é rígida ali dos textos islâmicos, né, incluindo a proibição da cultura, ou a proibição à cultura ocidental, e também a obrigação ao uso da burca pelas mulheres. Quem mais sofre nessa volta do Talibã ao poder são justamente as mulheres, né? E um dos erros maiores, segundo os especialistas, que o Ocidente comete em relação ao Talibã é confundi-lo com terroristas da Al-Qaeda. Ou seja, o Talibã ele é uma forma provincial, como os especialistas em políticas externas, né? Diz que o Talibã ele age apenas na sua região e não tem nada a ver com os ataques a países do Ocidente. Então, aí essa explicação aí dos especialistas em política externa. Uma outra diferença para você entender entre o Talibã é que são as milícias da Al-Qaeda, né, que é composta por árabes, enquanto que o Talibã congrega indivíduos das tribos afegãs, ou seja, a maioria deles de etnia pashtun, né? Porém, apesar destas ideologias distintas, os dois grupos são aliados e se ajudam, porque a Al-Qaeda recebeu apoio do Talibã durante, né, a procura ali dos Estados Unidos por Osama Bin Laden, né, e se ajudam em questões de logísticas, armas e dinheiro. Além disso, né, quando expulso de vários países, como eu falei anteriormente, Osama Bin Laden, um dos fundadores da Al-Qaeda, foi acolhido pelo Talibã no Afeganistão. É isso. Se você gostou desse conteúdo sobre o Talibã, dedão no like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo sobre o Talibã, a volta do Talibã assumindo, né, o governo de Cabul no Afeganistão. É isso. Dedo no like, compartilhe.